Olá, meu querido irmão, que bom revermos os irmãos aqui através desse vídeo, podermos nos encontrar, embora nesse formato digital, mas o importante é estarmos estudando a palavra de Deus, aprendendo e crescendo mais na sua graça. Eu fico feliz de hoje podermos continuar um estudo que nós começamos ontem, e um estudo sobre escolhas, e hoje vamos ter a continuidade com a segunda parte. Antes disso, convido você a fechar seus olhos para orarmos e falarmos com Deus. Feche seus olhos e vamos falar com Ele. Bom Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado, bom Deus, porque mais uma vez podemos estudar e aprender sobre o Senhor, entender seus planos para nós. Obrigado por tudo que aprendemos até aqui e ajuda-nos hoje a aprendermos mais, que o seu Santo Espírito venha falar conosco e nos orientar. Venha nos auxiliar. É o que te pedimos, Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos. Nós ontem estudamos a primeira parte no nosso final de semana, né, de estudos, que foi transmitido ontem pela Igreja Central, que foi sobre escolhas, o papel do livre-arbítrio, né, entendendo e conhecendo sobre o livre-arbítrio. Nós aprendemos coisas ali muito importantes e interessantes sobre o que representa o livre-arbítrio. Às vezes, nós pensamos livre-arbítrio é ter liberdade, livre-arbítrio é podermos escolher o que quisermos. Bom, isso é uma definição bem clara, mas é simples, e creio que ela é pobre de significado e de informações. Porque quando você estuda a criação do homem, nós já estudamos isso um pouco ontem, quem não assistiu pode assistir o culto de ontem, que tivemos no sábado pela manhã na igreja. Nós já estudamos que o livre-arbítrio ele é uma capacidade dada por Deus, mas que por debaixo desse guarda-chuva, que é o livre-arbítrio, existem outras capacidades que Deus nos deu para serem desenvolvidas, que hoje são negligenciadas, né? Vamos recapitular aqui algumas delas que nós já estudamos, certo? A capacidade de dependência, nós aprendemos sobre a dependência voluntária e involuntária. Involuntária é tudo aquilo que você não sabe que depende de Deus, e Deus sabe que você não sabe, mas você reconhece e agradece, e isso é a parte muito boa que nós devemos fazer, reconhecer tudo que Ele faz por nós, sem nós pedirmos. Exemplo, nossa vida, nós não pedimos para nascer, mas Ele nos deu a vida, nos deu o corpo, né, funcionando. Nós não pedimos para o nosso coração bater, para os nossos fígados, para o nosso rim, para o nosso pulmão, para cada órgão do corpo funcionar. Isso é inconsciente. Deus sabe que precisamos. Então, nós somos dependentes involuntariamente. Querendo ou não, somos dependentes dele. Assim, o cuidado do planeta, do mundo, a natureza, as leis naturais, tudo isso Deus dá a nós, certo? Nós somos dependentes dele em tudo isso, mas às vezes não temos consciência constante dessa dependência. O importante é que quando nós reconhecemos e vemos o quanto dependemos dele, sem sabermos, sem percebermos que ele cuida de nós, mesmo não pedindo, mesmo que você não peça, ele já cuida de você, é reconhecer, agradecer, adorá-lo por tudo que ele faz por você, mesmo sem você ter pedido. Era a situação de Adão e Eva no jardim. Eles deveriam adorar a Deus por tudo que Deus tinha dado para eles, mesmo sem eles terem pedido o jardim, a vida, a saúde, os alimentos, a beleza, todas aquelas coisas. Eles deveriam adorar e agradecer a Deus sempre. E o conhecimento daquelas coisas que Deus já havia preparado para eles, certo? Produziria neles uma confiança, uma segurança, que as demais coisas que eles gostariam de fazer, desenvolver, aprender, crescer, eles poderiam confiar em Deus, que Deus também os ajudaria. Então, da mesma forma, devemos nós hoje usar todo esse conhecimento do que Deus faz por nós para levar-nos a uma dependência voluntária, que é o que Adão e Eva deveriam fazer, e que fariam por amor voluntariamente, buscariam a Deus como Senhor deles, mesmo não precisando buscar, mesmo podendo escolher um outro caminho. E, infelizmente, nesse ponto, eles erraram. Saiba que Deus não restringiu Adão e Eva de nada. Eles tinham liberdade para tudo, para tudo. Eles só não tinham liberdade
para querer aquilo que não pertencia à natureza de criatura deles, que é a posição de um Criador, a posição de um Deus. E foi nesse ponto que Satanás levou Adão e Eva a pecarem. Eles desejaram ser igual a Deus. Então, eu falo para vocês que a liberdade envolve responsabilidade. E nesse aspecto, Eva falhou, Adão também falhou, porque eles esqueceram da responsabilidade que significava eles terem tudo aquilo que eles haviam recebido. E acabaram se expondo ao perigo e acabaram caindo no pecado e na rebelião contra Deus. Ousaram querer aquilo, a única coisa que Deus havia não dado a eles, que não teria como dar a eles, correto? Porque o dom a divindade, os atributos de Deus, somente Deus pode tê-los. Satanás ofereceu esses atributos, vendeu esses atributos, né? Algo que ele não poderia vender para Eva, certo? Ser igual a Deus. Não poderia vender isso, não seria possível, isso é impossível. Uma criatura ser igual a Deus, igual Lúcifer quis fazer, quis ser igual a Deus. Então, é nesse aspecto que nós entendemos que houve uma má administração do livre-arbítrio por parte de Adão e Eva, e hoje a mesma estratégia o diabo tem para levar as pessoas a administrarem também de forma errada o seu livre-arbítrio. Elas brincam com o seu livre-arbítrio, elas não usam corretamente o seu livre-arbítrio como Deus desejou que fosse usado. Satanás fez muitas coisas no passado para tirar o livre-arbítrio das pessoas. Ele criou a escravidão, certo? Ele criou guerras, ele criou opressão, colocou povos para subjugar outros povos. Você sabe por quê? Porque esse era o desejo dele no início. Quando ele levou Adão e Eva ao pecado, ele queria se tornar Senhor, Deus de Adão e Eva, e queria subjugá-los a uma escravidão. Esse era o desejo. Olhe para o Holocausto, o que os alemães fizeram com os judeus. Olhe para o apartheid, né, o período da escravidão dos negros. Olhe para o que as nações mais poderosas fizeram com as nações mais fracas no passado, os impérios. Destruíram, acabaram, massacraram os seus irmãos. Isso ocorreu no mundo muitas vezes. Satanás, ele estimula o ser humano a querer escravizar, dominar o outro ser humano. Porque esse é o desejo dele. Ele queria isso. Mas sabe o que eu vou te contar aqui? Deus não permitiu ele fazer isso. Nós, seres humanos, fazemos uns com os outros. Então, Satanás usa um ser humano para fazer isso com outro ser humano. Mas Deus não permitiu Satanás fazer isso conosco. Porque imagina o que seria de nós se nós fôssemos escravos do diabo. Somos escravos da nossa natureza, correto? Mas se não houvesse Deus preparado uma solução para o problema do homem, ali no Éden, nós seríamos escravos de Satanás hoje. Imagina o que ele fez no Holocausto com uma nação, com uma raça, o que ele fez com outra raça no apartheid, e o que ele fez com outras nações, outros povos, através das guerras, o massacre, o sofrimento que ele causou. Imagina o que ele teria feito conosco. Louvado seja Deus, porque lá em Gênesis 3,15, Deus fez uma promessa para Adão e Eva. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, inimizade entre as serpentes, representando Satanás, e a humanidade. Você vai ter inimizade, não vai haver, eles não vão te servir. O seu descendente pisará na sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ali no Éden, Deus imediatamente, ele sabia que não poderia deixar a gente na mão do inimigo, que ele iria nos destruir. Deus providenciou um escape, uma solução para nós. Deus novamente nos dá o direito, nos dá novamente o livre-arbítrio, porque veja, a Bíblia deixa claro que o pecado nos escravizou. E o objetivo de Satanás não era só sermos escravos da natureza pecaminosa, mas sermos escravos dele. Porque ele disse para Jesus que o mundo era dele, né? Ele prometeu para Jesus, se você me adorar, me prostrado, me adorar, você vai receber tudo isso que está aqui, eu te dou, porque a mim foi entregue, eu dou a quem eu quiser. Foi a terceira tentação que ele fez com Jesus, no deserto da tentação. Mas Jesus disse não. Satanás, ele se sente senhor deste mundo.
Só que ele não pode ser o nosso Senhor, porque nós não somos escravos dele. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo foi oferecido como fiança, como pagamento para o nosso pecado lá no Éden. E imediatamente Deus sacrificou um cordeiro e prometeu pagar o preço da nossa liberdade. Veja, estamos falando do livre-arbítrio. Recebemos esse livre-arbítrio com várias capacidades, capacidade de dependência voluntária, capacidade de aprender, crescer, se desenvolver, capacidade de criar, inovar, né, construir, fazer coisas novas, renovar, capacidade de decidir, envolvendo escolhas, envolvendo se orientar por diversas fontes de informação, através do discernimento, fazer escolhas. Então, essas capacidades foram frutos do livre-arbítrio, ok? Que nos torna semelhantes a Deus nesses aspectos. Mas Satanás tentou tirar de nós isso. Mas Deus nos garantiu essas capacidades através do sacrifício de Cristo, colocando Jesus como pagamento para comprar novamente a nossa liberdade. Tem um texto muito bonito de São João. São João, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. João 8. João 8. Nós vamos ler vários textos hoje, tá? Se você puder buscar uma Bíblia, para você ler conosco. João, eu gosto muito desse texto. Olha o que Jesus disse para os judeus, né? 31. São João 8, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo? Então, a liberdade é dada por Deus. Só agora, através de Jesus, que nós podemos ter a liberdade. Quem não está com Cristo está escravo nas mãos do pecado próprio, da natureza pecaminosa, que recebeu a partir do momento da queda, mas também está escravo na mão do inimigo, parcialmente, porque Jesus continua sendo um salvador para ele, oferecido como alternativa. Então, ele recebeu uma parcial liberdade, podendo escolher entre o bem e o mal, podendo escolher a salvação, Cristo. Mas, quando ele conhece a verdade, então ele se torna verdadeiramente livre das mãos do inimigo e livre da sua natureza pecaminosa que tenta dominá-lo, certo? Por um instinto carnal que nós não tínhamos antes. É importante lembrar que antes do pecado, nós não tínhamos um instinto carnal que nos impulsionava alguns desejos, algumas vontades, que hoje nós temos. Muitas vezes nos deixamos ser levados e controlados por vontades, instintos e desejos, certo? Que é o que define as nossas escolhas, infelizmente, mas que não é uma capacidade dada por Deus, esses instintos. Esse instinto é frutos do pecado, é frutos da natureza pecaminosa. No Éden, Adão e Eva tinham uma liberdade de escolher, não ser impulsionados pelo instinto, pelo prazer, pela ambição, pela cobiça, pela vaidade. Não eram impulsionados por isso. Eles tinham capacidade de fazer escolha independente, sem nenhuma força obrigando eles, sem nenhuma força impulsionando. Por isso que é livre-arbítrio. Eles não eram oprimidos e nem pressionados a fazer nada. Olha que beleza viver no Éden com livre-arbítrio pleno, né? Sem nenhuma pressão sobre você, sem uma pressão de cobrança sobre você, viver de forma livre. E essa liberdade só é possível através de Deus, através de Cristo. Veja o que o texto ainda diz: é a verdade que nos liberta, é o conhecimento de Deus e a presença de Deus na vida que nos dá liberdade. Diz aqui, responderam então os judeus: somos da descendência de Abraão. Como fomos escravos de alguém? Como dizes tu, sereis livres? Explicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, seja, a nossa condição pecaminosa mostra que nós somos escravos. As nossas atitudes pecaminosas, nossas inclinações para o pecado, nossos desejos, nossas paixões mostram que somos escravos do pecado. Certo? Agora o verso 36, ele diz: se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Entende? Se o Filho vos libertar. Então, ou seja, a liberdade, a partir do momento que nós caímos no pecado, que o homem perdeu a vida eterna e entrou em rebeldia contra Deus, a liberdade foi nos garantida de forma parcial. Eu vou explicar por que parcial, certo? Porque as capacidades não estão totalmente ainda ativas, né? Estão disponíveis, mas nós temos que querer usá-las, certo? E eu vou explicar isso na continuidade do nosso estudo hoje. Então, Jesus nos compra para nós novamente essa liberdade. Ele nos garante, olha, eles não vão ser escravos de você. Eu vou me escravizar, eu vou me dar, eu vou deixar você fazer o que você quiser comigo. Que impressionante, queridos. Foi o que Satanás fez com Jesus na cruz. Por que Jesus sofreu tanto, foi tanto torturado, foi tanto martirizado, humilhado? Era ira, era o que o diabo queria fazer conosco, ele fez com Jesus. Jesus entrou no nosso lugar. Falei, não, você não vai fazer isso com ele, você vai fazer isso comigo. Alguém tem que pagar, alguém tem que se tornar seu escravo e aceitar o que você quer, eu vou permitir você fazer isso comigo. Bom, Jesus voluntariamente deixou ser martirizado, deixou ser morto, né? Jesus voluntariamente entregou a sua vida por nós. É importante entendermos a promessa do Cordeiro, do Messias lá no Éden, foi algo muito importante para Adão e Eva e para a humanidade toda. Senão nós estaremos lascados na mão do inimigo. Ele faria o que ele fez com muitas nações, aí, até usando pessoas, porque depois que ele viu que ele não poderia fazer nada conosco, o que ele fez? Ele então usa pessoas para fazer o mal para outras pessoas, e assim então ele consegue desenvolver o seu plano diabólico, certo? Usando o ser humano como cobaia, como instrumento nas mãos dele, certo? Mas Deus, queridos, deu a Jesus para nos libertar. E nós podemos viver uma nova vida. Caim, eu contei um pouco da história de Caim ontem. Caim, quando foi oferecer seu sacrifício, ele ofereceu os alimentos da terra e deveria oferecer o cordeiro. Por que o cordeiro era tão importante? Porque a liberdade dele só era possível por meio da promessa do cordeiro. A liberdade dele só era possível, certo? Ser mantida por meio da promessa. Não tinha como Deus fazer nada por ele se ele não aceitasse o pendor, o pagamento, né? O fiador, o substituto dele, que era o cordeiro. E ele rejeitou. E ele tentou resolver o problema dele sozinho, confiando agora no seu próprio livre-arbítrio, certo? Ignorando a importância de Deus agora ajudá-lo no uso do livre-arbítrio, certo? A importância de Jesus Cristo na vida humana agora para nos dar novamente o domínio sobre o nosso livre-arbítrio. Então, ontem eu expliquei para vocês o quanto nós, às vezes, erramos porque nós não cuidamos com o nosso livre-arbítrio. O que envolve o livre-arbítrio? Nós já falamos aqui. Capacidade de dependência voluntária. Em quem você vai colocar a sua confiança? Hoje, muitas pessoas colocam a confiança nas coisas. Caim colocou a sua confiança nos seus próprios frutos, certo? Ele voluntariamente escolheu não depender de Deus. Para Adão e Eva isso era muito mais fácil, para nós ficou um pouco mais difícil, mas Jesus veio para nos fortalecer nisto, para nos ajudar nisto, certo? Para dar para nós de novo o domínio sobre o nosso livre-arbítrio, certo? O controle sobre a nossa razão, o controle sobre nossa natureza, certo? Jesus veio para habitar em nós e transformar-nos de tal forma, por isso que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, entende? Então vamos entender, quando nós tínhamos o livre-arbítrio no Éden, antes do pecado, nós tínhamos uma liberdade total de usá-lo de uma forma autônoma, sem nenhuma pressão. Depois que entrou o pecado, nós adquirimos a natureza pecaminosa, passamos a ter paixões, cobiças, insegurança, medo, certo? Todas questões que surgiram ali com a queda, né? Vergonha e outra negação, né? Fugir da responsabilidade. Passamos a ter todas essas características que antes não tínhamos, que nos escravizou. Nossa natureza se tornou escrava do pecado, certo? Por mais que Deus conseguisse nos
poupar das mãos de Satanás. No pecado, ele tomou conta do nosso coração. E nós fomos inclinados a essas tendências, essas fraquezas. Quando Jesus é oferecido como um cordeiro substituto, esta promessa, que ainda era uma promessa no Éden, ela que se tornou uma realidade com a vinda de Cristo, ela daria ao homem, ao ser humano, condições de, com a ajuda de Deus, com a atuação do Espírito Santo, de conseguir usar novamente a sua liberdade e colocar a sua liberdade no controle, seu livre-arbítrio no controle da vida. Colocar as suas capacidades dadas por Deus, que refletia a imagem e semelhança de Deus, colocar isso no controle da nossa vida, e não as paixões carnais nos controlar, mas a razão, certo? Então, Jesus, ele nos garante a liberdade. Hoje, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a ajuda do Espírito Santo para, através da natureza de Cristo, que é concedida a nós recebemos a ajuda de Deus para sermos uma nova pessoa, para fazermos as escolhas diferentes. Mesmo que a nossa natureza, veja, a partir do momento da queda, nossa natureza ficou diferente. Nós não estávamos mais livres de pressão, agora nós tínhamos pressão. Nós tínhamos o livre-arbítrio antes, mas depois do pecado, da queda de Adão e Eva, nós tivemos uma pressão pecaminosa sobre nós, as tendências carnais, pecaminosas, certo? Da natureza pecaminosa. Essas tendências começaram a oprimir a nossa vida, as inclinações para o mal, certo? Agora, o que acontece? Para nos auxiliar diante dessa situação de natureza pecaminosa, agora atrapalhando o exercício da nossa liberdade, né, impulsionando a gente para o mal, mesmo não querendo, como Paulo disse, o querer fazer bem está em mim, não porém efetuá-lo. Então, como nós temos agora uma força negativa, né, nos puxando para o mal, nós não estamos mais livres de opressão, agora estamos sendo oprimidos pela natureza pecaminosa, Deus nos concede uma força positiva para nos auxiliar a fazer a escolha de uma forma a combater essa pressão pecaminosa. Como? Ele nos oferece Jesus Cristo com a sua graça, com o seu poder. E esta força, esse poder, essa capacitação que ele nos dá condições de fazer novas escolhas. Isso começa através do conhecimento da verdade. Começa através do conhecimento da palavra de Deus, certo? Conhecendo a verdade, nós nos tornamos livres, como Jesus disse, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Ela já é uma graça divina para nos capacitar, certo? Isso nós estamos aqui recapitulando o que nós estudamos um pouquinho ontem e acrescentando alguns aspectos para nós entendermos o que aconteceu depois do pecado, qual foi a mudança em nossa natureza, o que aconteceu conosco e como ficou o nosso livre-arbítrio. Ele continuou sendo o mesmo? Nós estamos tão livres quanto éramos antes? Não tão livres assim. Existe, sim, uma luta espiritual entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Veja que a Bíblia, Paulo fala das duas naturezas. Quer dizer que a partir do pecado, nós passamos a ter a natureza carnal, mas Deus então nos concede a oportunidade do auxílio da natureza espiritual para nós conseguirmos fazer as escolhas com base na nossa liberdade. A natureza espiritual não é dada para nos obrigar. Algumas pessoas acham que, nossa, eu vou receber o Espírito Santo e ele vai fazer tudo em mim sem eu perceber. Não, ele não vai te obrigar a fazer o que é certo. A natureza espiritual vai te dar forças para você ter forças de fazer as escolhas certas, mesmo tendo a influência da natureza carnal. Mesmo você estando sujeito a uma influência negativa, a natureza espiritual vem para te dar forças para você vencer e conseguir decidir do jeito certo. Ela não vem para te dominar, para te impulsionar o que é certo, certo? Não é uma natureza que vai te controlar e a outra vai ser vencida. Não é uma coisa que acontece sem a sua escolha, sem o exercício da sua vontade, porque senão não existiria mais livre-arbítrio, entendeu? Não existiria mais livre-arbítrio. Para voltar, para nos dar a liberdade novamente, precisamos da natureza espiritual, porque ela vai nos dar força para resistirmos à natureza carnal. E aí, então, poderemos fazer a escolha entre o certo e o errado, certo? Sem sermos
massacrados pela pressão de um lado, entendeu? Mas sendo fortalecidos pelo espiritual para conseguirmos avaliar e entender. Isso começa com o conhecimento da verdade, que ela nos liberta. E vem com a presença do Espírito Santo, que nos capacita a fazer outras coisas. Então, estou fazendo aqui um resumo para você entender o que muda depois do pecado na nossa natureza, certo? No nosso livre-arbítrio, o que muda. Porque Caim, nós lemos no capítulo 4 ontem, Caim, ele, por mais que estivesse sujeito agora à influência, ao domínio do pecado na vida dele, e eu posso ler novamente o capítulo 4, porque eu acho que isso é importante para você entender o que eu estou explicando agora, por mais que ele ainda estivesse sujeito a essa natureza má, olha que diz aqui, ó, Caim apresentou, capítulo 4, verso 3, no tempo da colheita, Caim apresentou, verso 3, capítulo 4, Gênesis 4, 3, diz assim, no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta do Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel a sua oferta, mas Caim sua oferta não aceitou. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Veja a reação da natureza pecaminosa na vida dele, né? Ele estava sendo oprimido. Existia uma força má dominando e impulsionando, pressionando, induzindo, que é o instinto pecaminoso, ele às suas atitudes e reações, certo? Olha só o que Deus diz, então. Deus pergunta para ele, por que você está aí, descaiu o seu semblante, né? A Bíblia tradicional diz, na linguagem mais atualizada diz, por que você está tão furioso? O Senhor não perguntou a Caim. Por que está tão transtornado, revoltado, né? Por que isso? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Então vamos lá. Ele iria dominar o pecado sozinho, sem a ajuda de Deus? Não. O fato dele aceitar o cordeiro como mediador para ele, revelava para ele, certo? Daqui após o sacrifício. Deus não está julgando ele, o sacrifício dele, mas está julgando a reação dele posterior ao sacrifício. Ele não confiou no Salvador, no Messias, certo? Estava perdendo o controle da situação. Estava sendo impulsionado pela natureza má, dominado por ela. E ele, então, agora precisava resistir esse domínio. E como que ele seria resistir esse domínio? Com a ajuda da promessa do Salvador, confiando, contando com o auxílio do Salvador, certo? Que é representado pelo Cordeiro, que é o mediador, que é o nosso intercessor, que é o nosso fiador, o nosso substituto, que paga o nosso preço, que nos livra das mãos do pecado, de Satanás. Então, ele deveria confiar nesse mediador, mas faltava-lhe confiança no sacrifício expiatório de Cristo. Faltava-lhe confiança no Messias, que um dia viria para salvá-lo. E por esse motivo, então, ele ofereceu os alimentos da terra e não ofereceu o cordeiro, porque faltava confiança. E por falta da presença de Cristo na vida dele e dele ter a ajuda de Cristo, o que estava acontecendo com ele? Ele estava tendo atitudes cada vez piores, porque a natureza má estava dominando ele mais e mais, certo? E aí Deus fala para ele, olha, teu desejo está contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você está furioso e transtornado, está revoltado, mas você tem que dominar isso, certo? Como é que você domina isso? Com a ajuda de Deus, certo? Com a ajuda do Salvador que eu te ofereci, mas você está rejeitando a salvação. Eu estou te oferecendo ajuda, mas você está rejeitando a ajuda. Então não tem como você vencer sozinho essa batalha. Sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Jesus disse, se o Filho do Homem vos libertar, então verdadeiramente sereis livres, né? Porque o que comete pecado é escravo do pecado. Então, Caim estava se deixando ser escravizado e não estava aceitando a salvação que Cristo poderia oferecer a ele, que é o poder espiritual para ajudar ele a fazer escolhas corretas, para ajudar ele a vencer essas inclinações, vencer essas tendências, certo? Então, Deus ofereceria o poder para ajudar ele a fazer a escolha, porque é ele que deveria dominar, ele que deveria vencer, mas não sozinho, naturalmente,
com a sua natureza carnal caída, não sozinho, mas com a ajuda de Deus. Por isso que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer, certo? É Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Então, é Ele que nos ajuda a fazer essas coisas. Mas essa ajuda estava implícita no sacrifício, que Ele rejeitou, entendeu? Então, Abel aceitou essa ajuda. Por isso que tinha um outro espírito, uma outra natureza. Estava controlando a sua natureza carnal. Caim rejeitou essa ajuda. E estava perdendo o controle da sua natureza, da sua vida. Perdendo o controle do seu livre-arbítrio, certo? Estava se tornando escravo, certo? Voluntariamente, porque ele estava rejeitando a salvação através do Cordeiro. Então, estava se tornando escravo voluntariamente. Veja que coisa linda, queridos. O que é Jesus para nós? Como Jesus é importante para nós, não para pagar o nosso preço do pecado para um dia estarmos no céu, não é só para isso. Jesus é importante para nós para nos ajudarmos a viver hoje. A salvação nele nos possibilita forças para vivermos em liberdade. A presença dele na vida, o poder dele para nós nos habilita a sermos novas pessoas e a termos novamente o livre-arbítrio à nossa disposição como era antes. Com a presença dele, sem ele não é possível. Entende? Porque houve uma mudança da nossa natureza depois do pecado. Então, nós precisamos de Cristo, e Cristo vem nos ajudar, dar-nos a sua graça, o seu Espírito, para nos fortalecer. Vamos ler aqui algumas passagens sobre qual é, porque hoje nós queremos estudar também sobre qual é a vontade de Deus. Então, vamos lá, já estamos entendendo. Primeira coisa, a vontade de Deus é a nossa liberdade. Deus não quer que sejamos dominados por vícios. Muitas pessoas se deixam dominar por vícios. Por isso que o vício é uma coisa muito complicada. Pelos hábitos alimentares. Quem tem um hábito alimentar que lhe domina, um vício, uma bebida, um café da vida, uma bebida alcoólica, um cigarro, ou qualquer que seja o vício, isso está tirando a liberdade, porque o desejo de Deus é a nossa liberdade. Esse é o desejo de Deus. Ele morreu na cruz para comprar a nossa liberdade, para nos dar novamente o direito do livre-arbítrio. Entende? Essa é a primeira vontade de Deus. Nós temos que entender isso. Ele não quer nos obrigar, ele não quer impor para nós a sua vontade, ele quer que nós escolhamos fazer a sua vontade. Por isso que ele resgata o nosso livre-arbítrio, para nos dar o direito de escolher, então, fazer a sua vontade, certo? Então, vamos então ler alguns textos mais que falam sobre qual é a vontade de Deus para nós. Jeremias, 29, vocês já conhecem, talvez, esse texto, muito lindo. Jeremias 29, verso 11 ao verso 13, Jeremias 29, 11 a 13, diz assim: Eu sei que pensamentos têm ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, certo? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, certo? Então veja aqui nesse texto, qual é a vontade de Deus para nós? Primeira, liberdade. Segunda, vontade de Deus para nós. Certo? Deus não quer que você, voltando sobre a liberdade, Deus não quer que você esteja sujeito a nenhuma inclinação, que você esteja escravo de nenhuma tendência, inclinação ou paixão humana. Certo? Quem age por impulso, por ansiedade, por paixões humanas, por vaidades humanas, está sendo dominado pela velha natureza ainda. E Deus quer te libertar disso. Quer te dar o livre-arbítrio novamente, total, completo. Agora, a segunda coisa, Deus quer te dar coisas boas. Coisas que te fazem feliz. Deus quer te fazer feliz, satisfazer os desejos do seu coração, como diz lá em Salmos. E Ele quer dar aquilo que você deseja, coisas que lhe tragam paz. Então, quando você fala assim, pergunta que eu fiz ontem no culto, foi Deus quem quis assim, vem cá, Deus quis o meu sofrimento, Deus permitiu para me ensinar. Agora, o que Ele quer mesmo para mim? Qual o desejo dele para mim? Qual é a vontade dele para mim? A vontade de Deus para nós é liberdade. A vontade de Deus para nós é paz. A vontade de Deus para nós estamos vendo aqui, é satisfazer os desejos do nosso coração. Como um pai, ele ama dar boas coisas aos seus filhos. Por isso que ele disse, olha, se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus. Se um filho te pedir um pão, você vai lhe dar uma cobra? Nem o pai humano faria isso. Então, Jesus está falando, o Pai do céu quer dar coisas muito melhores do que vocês dão. Então, olha o desejo de Deus, olha o caráter de Deus, querendo dar boas coisas para nós, coisas que nos fazem felizes, coisa que nos faz sorrir, alegrar. Ele quer nos dar essas coisas, certo? Esse é o desejo dele para nós.
É importante você entender isso. Mas continua dizendo, e você, então, você me invocareis, e orareis, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jesus, quando fala, ensina os discípulos a orar, fala lá, né? Batei, batei, e abri-se-vos-á, certo? Buscai, buscai, e achareis, certo? Jesus repete algumas palavras aqui de Jeremias, reforçando o valor da graça divina em nossa vida, o quanto ela é importante para nos dar liberdade, para nos dar felicidade, para nos dar salvação, para nos proteger e para nos deixar seguros nas mãos de Deus. Como ela é importante para satisfazer os sonhos e desejos do nosso coração, certo? Vamos seguir. 2 Pedro 3,9. Qual é o outro desejo de Deus para nós, né? 2 Pedro 3,9. Qual outra vontade de Deus para nós? Você está entendendo um pouco aí qual é a vontade de Deus para você? Então, vai anotando. 3, verso 9. Vamos lá. Diz aqui, não retarde o Senhor a sua promessa. Deus não está demorando. Deus não se esqueceu de nós, né? Como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Deus está tendo paciência, ele quer salvar a todos. Deus não quer perder ninguém. Deus não quer ver ninguém morrer. Deus não quer ver ninguém doente. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus não quer ver ninguém perdendo. Deus não quer ver ninguém perdido. Deus quer nos dar a vida eterna. Deus quer nos dar felicidade, salvação. Deus quer nos salvar. Deus quer nos libertar deste mundo. Certo? E ele está esperando todos que nós, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que todos se arrependam, todos reconheçam, todos aceitem onde erraram, certo? E aceitem o plano dele para a vida deles. É isso que Deus espera, é isso que Deus quer. Deus quer salvar a todos. Veja qual é a vontade de Deus. A Bíblia deixa claramente qual é a vontade de Deus, né? Vamos continuar, certo? Efésios capítulo 1, verso 13 a 14. Nós temos aqui em Efésios, queridos, eu vou ler aqui numa tradução um pouquinho mais atualizada, tá? Porque aí fica mais fácil vocês entenderem a leitura. Você pode ler na sua Bíblia mesmo, e nós vamos ler aqui Efésios 1, 3 a 14. Todo louvor seja a Deus. Então, aqui nessa tradução, você vai ouvindo e vai entendendo melhor a sua quando você está lendo. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo, com todas as bênçãos espirituais. Deus nos abençoa através de Cristo. Cristo é a grande bênção. Nos domínios celestes. Então, no céu, Deus deu uma grande bênção para a humanidade. Jesus Cristo, para pagar o nosso preço. Sério? E comprar a nossa liberdade de novo. Mesmo antes de criar o mundo. Então, Jesus foi oferecido, ele era a solução para o ser humano, se esse caso caísse no pecado. Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Esse é o plano de Deus para nós. Sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou, ou seja, ele preparou. Predestinar, certo? É preparar o caminho. Tem gente que define predestinação como uma imposição obrigatória divina. Não, predestinação é uma interpretação da palavra, certo? Equivocada. Porque predestinação é você preparar o caminho. É preparar o rumo, preparar a direção. Ele nos preparou um caminho. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele nos preparou um caminho diferente para nós conseguirmos nos libertar dessa escravidão do pecado. Ele nos predestinou para si, para sermos seus, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa. Ele é maravilhoso, ele nos ama, que ele derramou sobre nós, em seu Filho amado, certo? Sua graça. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa... Olha aqui, irmãos, que nós estávamos falando, explicando. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Ele comprou nossa liberdade e pagou os nossos pecados. Veja a importância da liberdade na ótica divina e como esse assunto é importante na nossa visão para nós vivermos neste mundo como servos fiéis.
generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Então, com a liberdade, ele derrama o que para nós? Graça, sabedoria e entendimento. Ele nos comunica capacidades para nós conseguirmos fazer as escolhas certas. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reinará sob a autoridade de Cristo. Tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou, ele preparou um caminho conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Ele conduz as coisas. Se nós aceitamos a Cristo, ele nos conduz dentro do seu plano, ele nos ajuda. Ele nos ajuda a vivermos, nos ajuda a fazermos o que é certo. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus. Está falando de Paulo, dos seguidores de Jesus, eles dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando crerem em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito, e colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Então veja, no Éden, Adão e Eva tinham muitas capacidades, muitas virtudes, podiam fazer muitas coisas, tinham muitas habilidades, coisas que a gente hoje sofre para fazer, eles faziam assim facilmente, certo? Mas com a perda dessas capacidades, perda dessas habilidades, perda do livre-arbítrio, certo? Muitas dessas capacidades e talentos foram perdidos. O que aconteceu? Jesus Cristo abre o caminho para Deus nos conceder novamente as mesmas capacidades, para Deus nos conceder novamente as forças, Deus nos conceder a orientação, Deus nos conceder a sua vontade, Deus nos concede a habilitação para fazermos muitas coisas, certo? Olha que coisa interessante isso na Bíblia. Falando de capacidades, porque quando falamos que o livre-arbítrio nos deu capacidade de dependência voluntária, que nós estudamos ontem, nos deu capacidade de crescer e aprender. Poxa, dá para a gente crescer e aprender? Dá para aprender e crescer muita coisa. Nos deu capacidade de criar, né, e transformar as coisas. Nos deu capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. Todas essas capacidades, hoje, só são possíveis através da ajuda de Cristo e do Espírito Santo. Com a ajuda dele, nós podemos exercer essas capacidades. Nós podemos voluntariamente escolher depender dele. Nós podemos crescer e aprender muitas coisas. E ter capacidade de fazer muitas coisas que antes nós não sabíamos. Olha que interessante, na história do povo de Israel, Êxodo capítulo 31, verso 1 a 5. Olha ali em Êxodo 31, verso 1 a 5. O que aconteceu aqui? Nós vamos ler 3 passagens para você entender um pouquinho sobre isso. Êxodo 31, diz assim: o Senhor disse a Moisés: veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus, ele dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar, escavar, certo? Pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. Então, Deus está descrevendo 2 coisas aqui na vida de Bezalel. Primeiro, ele já tinha uma certa capacidade. No assunto, né? Ele já era um artesão, já era um habilitado, já tinha uma certa experiência. O que Deus faz? Deus concede a eles um dom do Espírito Santo para eles conseguirem fazer mais coisas, certo, do que ele conseguia fazer. Deus já havia habilitado parcialmente ele, porque parte das suas habilidades haviam sido perdidas por causa do pecado, mas agora o Espírito Santo vem para habilitá-los mais ainda a fazer coisas melhores. E aí vai lá no capítulo 35, verso 31 e 34. 35, 31 e 34. Olha que interessante o que envolve essas capacidades aqui, certo? Diz assim: o Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio e artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e cravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico.
O Senhor o capacitou tanto Bezaleel como Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinar suas aptidões aos outros. Veja, a atuação do Espírito Santo desenvolvendo novamente o nosso livre-arbítrio. Lembra que eu falei para vocês que o livre-arbítrio envolvia a capacidade de aprender muitas coisas e fazer muitas coisas, certo? E criar. Veja aqui, depois do pecado, na vida desses dois homens, essas capacidades parciais sendo desenvolvidas por eles, né? Um pouquinho eles tinham, e agora Deus vindo, honrando, dando eles mais, desenvolvendo mais ainda, ampliando as capacidades deles e dando eles a habilidade de ensinar. Então veja como Deus deseja nos conceder capacidades, sabedoria, conhecimento, desenvolvimento para nós fazermos as coisas certas. Entende? Nas questões profissionais, nas questões escolares, no relacionamento familiar, em todos os aspectos da vida. Deus não vai ditar para você o que tem que ser feito, como tem que ser feito, porque Ele não vai fazer para você o que você tem que fazer, o que Ele deu capacidade para você fazer. Veja mais o que a Bíblia diz agora, aqui é muito interessante. Olha só, verso 36, capítulo 36, capítulo seguinte de Êxodo, verso 1 e 2. O Senhor deu sabedoria a Bezaleel e a Aholiabe e aos demais artesãos, talentos, e os capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles o construirão conforme o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezaleel e Aholiabe e os demais artesãos, especialmente os capacitados pelo Senhor, e que estavam dispostos a realizar a obra. Então veja que interessante, Deus não vai... Muitas pessoas têm a visão de que a vontade de Deus soberana, ela vai tirar de você o teu livre-arbítrio e vai fazer o que Deus quer. E não o que você quer, não. Deus quer o teu bem, Deus quer o que você deseja, Deus quer o melhor para você, Deus quer a salvação, Deus quer te dar paz, nós já lemos isso, e Ele quer te dar liberdade, mais importante de tudo que Ele te deu no começo. Como Ele vai tirar a sua liberdade agora? Tem pessoas que me perguntam, se existe uma tampa para minha panela, né? Essa pessoa não é. Não, Deus não deu uma tampa para a sua panela. Deus não escolheu uma pessoa específica para se casar com você, para ser a sua outra metade. Deus te deu capacidades, conhecimento, orientação e experiência para você desenvolvê-las com a ajuda do seu Santo Espírito, certo? Através da liberdade conquistada novamente por Cristo para nós, certo? Para nós fazermos o uso da mesma liberdade que tivemos no Éden, nesta vida, e sermos livres em Cristo Jesus. E fazemos escolhermos entre o certo e o errado, e escolhermos a pessoa certa para a nossa vida, avaliando o seu caráter, comportamento, não sendo utópico, escolhendo a pessoa perfeita, porque não existe mais Éden aqui e nem pessoas perfeitas mais aqui, mas escolhendo aquela pessoa que se aproxima da sua personalidade, daquilo que você precisa, daquilo que se encaixa com você, e escolhendo as pessoas, certo? Que vão te trazer felicidade, certo? Que gostam das mesmas coisas que você gosta. Quando eu conheci minha esposa, foi uma coisa muito abençoada por Deus, porque eu gostava de desbravador, ela também. Eu gostava do mato, ela também. Eu gostava das coisas da natureza, ela também. Gostava de acampar, ela também. Certo? Eu gostava de aventura, ela também. Eu era animado para fazer as coisas, ela também. Então, automaticamente, não era um puxando para um lado, um para o outro. Porque a Bíblia diz, andarão dois juntos se não tiver acordo, não vão andar. Mas tem gente que escolhe pessoas que não combinem nada com ele e quer que dê certo depois. Deus não quis que fosse assim e nem quis que o casamento acabasse. Deus quis te capacitar e você não quis a capacidade que ele te ofereceu. Deus quis te dar habilidade e capacidade para fazer as escolhas certas, mas você não quis fazer as escolhas certas. Entendeu? Então veja que o valor e a importância do livre-arbítrio ainda hoje. O valor de você depender de Deus voluntariamente, escolher depender de Deus voluntariamente. Por tudo que Ele fez, Ele vai fazer muito bem, muito melhor para mim ainda, né? Ele vai me dar muito mais do que eu mereço, ok? Acreditar e saber que Ele quer que você cresça, que você aprenda. Ele está te dando oportunidade de crescimento, certo? De criar. Deus não vai exigir que você trabalhe numa profissão que Ele quer. Eu errei muitos anos pensando assim. Nossa, Deus quer que eu faça isso. Eu não gostaria de fazer isso, mas Deus quer que seja assim. Infelizmente, não tem como eu rejeitar. Não, não. Deus quer. Deus nos escolheu a todos para nós pregarmos o Evangelho. Salvar pessoas, testemunharmos, sermos discípulos dele, todos foram escolhidos, independente de profissão. Todos foram escolhidos. Agora, uma profissão, você tem que escolher ela com base
nas capacidades que Deus te deu, naquilo que você gosta de fazer, com base nas habilidades que você já tem parciais, que Deus pode aumentá-las através do poder do seu Santo Espírito, como foi o caso desses dois artesãos aqui, que o nome é difícil, eu não vou falar, mas aqui dá para falar, né? Para vocês não falar que eu não falei, tá? Bezalel e Aholiabe, né? Então, Deus escolheu eles e capacitou eles, mas eles estavam já, de certa forma, naquela área. E Deus capacitou eles mais ainda. Certo? Então, Deus não vai impor a vontade dele para você, tirando o teu livre-arbítrio, tirando o teu gosto profissional, tirando o teu gosto por uma pessoa, ou por um tipo de pessoa, certo? Que esteja em harmonia com os princípios dele, é claro. Tirando o seu gosto por morar em tal local, entendeu? O seu gosto por uma cor, o seu gosto... Desde que você, quando fazer suas escolhas, avalie também se aquelas escolhas, se os seus gostos não estão sendo influenciados apenas pela natureza carnal. Porque senão essas escolhas vão te levar ao pecado. Entende? Então Deus não vai impor os gostos para você, mas ele vai te oferecer capacidade e poder para você fazer as escolhas de forma mais justa e neutra, sem a pressão do pecado sobre sua vida. E quando você aceita Cristo como Salvador, busca se relacionar com Ele, busca comunhão com Ele, você começa a ter uma outra visão do que é o melhor para a tua vida. Aquilo que te agradava antes não te agrada mais. Aquilo que você gostava antes de conhecer a Jesus, você não gosta mais. Veja como a presença dele muda os nossos gostos. Não é que muda, é que nos liberta da escravidão. Ah, mudou os meus gostos. Eu gostava de beber, agora não gosto mais de beber. Não, Jesus te libertou da escravidão, porque a bebida era um vício, entendeu? Era um vício. E hoje ele te concede a liberdade para você fazer uso do seu conhecimento, do seu aprendizado, do seu crescimento pessoal, do estudo, certo? Da sua criatividade, da sua capacidade de discernimento. Ele te dá hoje condições para você fazer as escolhas corretas. Então, veja, Deus não quer te dar o peixe na mão. Tem gente que confunde a vontade de Deus com dar tudo nas mãos dele. Deus não quer te dar o peixe na mão. Deus quer ajudar você a trabalhar, comprar uma vara, ensinar você como é que pesca, aprender onde joga a linha, aprender qual tipo de ração, qual tipo de isca é a melhor, aprender a fazer o melhor uso dessa habilidade para você ser o melhor pescador possível. Entendeu? Deus quer te desenvolver em todo esse processo. Porque se ele quisesse te dar só o peixe, ele precisava te dar o livre-arbítrio, correto? Se você não precisasse escolher uma pessoa para se casar com você, para viver com você, ele não precisava dar a você essa liberdade, podia determinar, né? Um com um e acabou, e um com esse com esse, aquele com aquele, e acabou, e não tem como fugir da vontade dele. Deus não determinou nada disso para nós. Então, existe uma grande abertura na nossa vida de questões que envolvem nossas escolhas, nós temos que entender isso. E temos que cuidar com o uso dessas escolhas. E lembrar que às vezes as coisas dão errado, não porque Deus quis assim, mas dão errado porque nós não soubemos usar o nosso livre-arbítrio. Ah, mas foi um pecado, me dominou, eu não tive forças e quando eu vi eu já estava fazendo errado. Espera aí. O pecado te dominou? Então para que serviu Jesus? A promessa do Messias. E não só promessa, porque agora não é mais promessa, é realidade. Jesus morreu numa cruz para quê? Não foi para ser o seu salvador? Não foi para te dar liberdade da escravidão? Para você poder ter forças para resistir ao mal? Você não resistiu ao mal porque você rejeitou o Salvador. Se o pecado dominou a sua vida em algum momento e te levou a agir de uma forma errada, é porque você não estava na presença do seu Salvador. Jesus não estava influenciando você, a natureza espiritual não estava influenciando a sua vida. Por isso que a natureza carnal teve uma maior força sobre você. Eu falo para os jovens, você quer se manter fiel a Deus, mas você sai à noite, fica até madrugada na casa da namorada, né? E faz o que não deveria, mas como que vai ser fiel a Deus? Você já está escolhendo fazer errado. Você já está escolhendo um caminho que já Deus orientou que não deve ser assim. Certo? Você já deve, desde antemão, colocar Deus na sua vida, pedindo para que Ele te ajude a fazer todas as escolhas, no namoro, no casamento, no trabalho, nos negócios, certo? No que comprar, no que não comprar, na administração dos recursos, certo? No cuidado da sua saúde.
Essa é a maior incoerência da nossa igreja. Maior incoerência. Muitas pessoas padecem por falta de saúde, certo? Porque rejeitam a orientação, conselho dado por Deus de como ter uma boa saúde. Ele fica se justificando que eu não consigo, mas não coloca Jesus como Salvador para resolver isso para ele. Você não consegue, é verdade. Sozinho não vai conseguir mesmo. Mas o Salvador foi dado a você para isso, para te libertar, certo? Ok? Vamos lá em Efésios 4 e vamos ler ainda. As pessoas, olha só que interessante. Nós lemos Efésios 1 que nós fomos predestinados, Deus preparou um caminho para a nossa salvação, para a nossa liberdade. Jesus foi dado para nos libertar. Lemos lá Efésios 1, 3 a 15, né? Agora nós vamos ler 3 a 15, isso. Agora nós vamos ler Efésios 14, desculpa, 2, 8 a 10. Olha como há uma confusão nas pessoas. Elas leem só os versos, mas não leem o capítulo todo, o livro de Efésios todo, né? Olha só. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Ok? Então, nós não somos salvos por nossas obras, o que nós fazemos. Então, você não vai usar o teu livre-arbítrio para se salvar, para agradar a Deus. Não. O livre-arbítrio só vai ser utilizado da forma como Deus havia planejado no início, através da ajuda de Cristo, através da graça divina, através da força concedida a Ele. Isso não vem de vós, é dom de Deus, certo? É dádiva divina, é dom de Deus, isso não vem de vós. E essa graça, que é o Cristo na vida, nos dá a capacitação para nós conseguirmos vencer, mudar e voltar a fazer uso do nosso livre-arbítrio. Aprendendo a depender voluntariamente, a crescer e aprender, a criar e mudar, e a decidir e discernir, correto? Fazer escolhas. Então, seja, o livre-arbítrio com essas 4 capacidades poderosas que nos tornava semelhantes a Deus lá no Éden, certo? Nos é concedido novamente através da graça de Cristo, para nós sermos livres da escravidão do pecado, para nós podermos fazer uma nova escolha e podermos desfrutar da liberdade verdadeira, certo? Quem não tem a Cristo não está livre, Jesus disse lá, não está livre. Só quem o Filho libertar será livre. Lembra que nós lemos? São João 8? São João 8? Muito bem. Irmãos, mas vamos no capítulo 4. Efésios, mesmo livro, capítulo 4. Verso 17. Somos salvos pela graça, certo? Mas como é que Deus quer que nós vivamos? Vamos ver. Qual é a vontade de Deus para nós? Que é a nossa pergunta, né? Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para ele. São ignorantes, estão escravos, né? Alienados, ok? Não agem por razão, não agem por liberdade, estão presos, estão alienados. Se você assistir um filme, porque hoje nós não temos nenhum escravo nos nossos dias, mas se você assistir um filme sobre escravidão, você vê que o escravo, ele perdia totalmente sua liberdade de pensar, de sonhar, de querer, de desejar. É isso que o pecado faz conosco, é isso que o Satanás quer fazer conosco. Ele tentou fazer isso na Idade Média e tenta fazer isso hoje ainda, com os prazeres, com os vícios, com os entretenimentos, tornando as pessoas escravas das suas paixões. E elas ficam alienadas e não sabem escolher outra coisa senão aquilo que a natureza define, aquilo que a natureza pecaminosa impõe para elas. Vamos lá, verso 19. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais. Essa é a situação dos escravos do mundo. Praticam avidamente toda espécie de impureza. Vive para satisfazer prazeres, vive para a festa de final de semana. É isso que o povo faz, pode perceber. Alguns compram até um local para se divertir, porque eles vão gastar tanto alugando que eles sabem que o sentido da vida deles é no final de semana beber cerveja, comer churrasco e curtir a vida, que eles vivem em função dos prazeres. Estão escravos, não têm a liberdade mais de pensar de outra forma. Mas não foi isso que vocês aprenderam em Cristo. Ao aprender aqui, como uma dádiva da liberdade de escolha, né? Crescer e aprender. Nós temos que aprender. Não foi isso que vocês aprenderam em Cristo, Paulo diz. Uma vez que ouviram falar de Jesus,
e forem ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Olha, você recebeu a revelação da verdade, conhece o plano de Deus, Jesus lhe oferece o poder. Então agora você tem que fazer a escolha, usar o seu livre-arbítrio. Você tem que fazer a escolha, certo? Ok? Vamos lá. E se livrar da sua natureza má, se livrar dos desejos maus. Deixe que o Espírito renova seus pensamentos e atitudes. Deixa a natureza de Deus, que quer te capacitar a vencer tudo isso, deixe ele atuar. Escolha Deus te ajudar. Escolha, deixe ele fazer. Tem gente que não deixa, rejeita. Você vê como que depende das nossas escolhas? Deus fazer essa obra, certo, de salvação em nós. A graça foi dada incondicionalmente, não é meritória, certo? O poder é dado incondicionalmente, não é meritório, certo? Mas nós temos que escolher, usando o livre-arbítrio, aceitar o pouquinho que sobra o nosso livre-arbítrio, nós temos que escolher aceitar ele ajudar a gente ou não. Agora, se a gente usar um pouquinho para escolher ele vai dar um montão de livre-arbítrio para a gente escolher coisas que antes, no pecado, a gente não conseguia escolher. Entendeu? Revistam-se da natureza, da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus é. Ou seja, revista-se da nova natureza, viva uma nova natureza. Depois você pode ler, né? Até fala que não entristeçais. Vamos continuar lendo, né? Vamos continuar lendo. Portanto, abandone a mentira, diga a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo, coisas que nós temos que escolher fazer. E não peque ao permitir que a ira os controle. Escolha dominar o seu caráter, a sua natureza. Acalme a ira antes que o sol se ponha. Ponha ela, pois ela cria oportunidades para o diabo. Se você alimentar isso, ele vai ter poder e domínio sobre você. Quem é ladrão, pare de roubar, pare de fazer, domine-se. Em vez disso, use as mãos para trabalhar. Vai trabalhar, aprenda a trabalhar. Não adianta querer que Deus resolva o seu problema. Vai trabalhar, tem que aprender a trabalhar. Se não sabe trabalhar, vai aprender uma profissão, vai estudar, vai crescer, certo? Use as suas mãos para trabalhar com empenho e honestidade. E assim ajudar generosamente os necessitados. Um ajudar o outro, mas cresça. Deus não quer que a gente fique ajudando e a pessoa não cresce. Ensinar ela a fazer, mudar de vida. Evite a linguagem suja, insultante. Tem gente que fala coisas que o mundo fala que são irmãos da igreja. Palavrões, gírias, coisas que têm significado horrível. E aqui diz, evitem linguajar sujo e insultante. Evite essas palavras, certo? Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Inspirar, animar. Olha, esse irmão, como ele fala corretamente. Nas palavras, ele não usa palavra suja, ou como ele reage. Inspirar, motivar. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Se você não desenvolver o seu livre-arbítrio com a ajuda do Espírito Santo para fazer as escolhas certas, você está rejeitando o Espírito Santo, entristecendo ele. Entende? Livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos. Estou lá no último verso 32 já. Sejam bondosos e tenham compaixão dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Queridos, vamos para o final. Temos que ler só mais uma passagem, que esse assunto é muito importante para vocês entenderem. Vamos em Deuteronômios. Veja que importante, queridos, nós entendermos que nós estamos diante de um plano divino maravilhoso de resgatar em nós a sua imagem. O que é a imagem de Deus? É a nossa liberdade, a capacidade de fazer escolhas, é a capacidade de mudar o rumo das coisas, de viver diferente do que o mundo vive e fazer diferente. Por isso que se nós aprendermos, queridos, a usar essa capacidade, usarmos essas habilidades e pedirmos a ajuda do Espírito Santo e aceitarmos a ajuda dele, Deus vai fazer muitas coisas poderosas através de nós e vamos ser bem-sucedidos e vamos ser felizes e coisas grandiosas vão acontecer, certo? Se nós não negligenciarmos essa virtude, esse dom, olha o que Deuteronômio 3, verso 19 diz: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Tem dois resultados para você, Deus está dizendo, e disse para o povo de Israel, tem dois resultados, você tem vida ou morte, bênção ou maldição, certo?
Ok? 2 resultados. Deus não quer que você viva só bem. Eu estou sofrendo porque Deus não quer me abençoar. Não. Deus não quer que você viva, estou sofrendo porque Deus quer me amaldiçoar. Não. Deus está dando a oportunidade de você escolher bênção ou maldição, vida ou morte. Quem não cuida da saúde está escolhendo a morte. Quem não cuida do domínio próprio está escolhendo o pecado e a morte. Está escolhendo. Não é Deus que quer, é você que está escolhendo. Certo? Agora, quem escolhe a vida vai se cuidar, vai seguir os conselhos divinos, vai seguir o modelo de Cristo e os conselhos divinos para a sua vida. Então ele diz, agora, chama os céus e a terra como testemunhas da escolha que vocês fazem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Deus faz um apelo. Façam isso amando, obedecendo, apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Deus é a vida, Ele que vai te dar liberdade e vida. Então se apega ao Senhor, que você vai ser vivo. Deus vai te ajudar, vai te dar forças e capacidades. Não vai ser fácil, porque nós não estamos no Éden, nós estamos num mundo difícil. Adão teria que plantar com o suor do rosto, então vamos ter que suar também. Vamos ter que continuar suando. Não vai ser fácil, mas Deus vai nos capacitar. Como capacitou aqueles 2 homens em Israel, como capacitou os discípulos para pregar o mundo inteiro sem falar outros idiomas. Como é que foi na Pentecostes? Eles sabiam falar a língua dos povos? Não, mas Deus deu o dom de línguas, eles falaram. Agora, hoje Deus quer capacitar muitos de nós a aprendermos outros idiomas, a capacitarmos aprendendo outras profissões, aprendendo habilidades, nos tornando peritos, hábeis, inteligentes, sábios. É isso que Deus quer nos dar. Para nós, então, colhermos as bênçãos, certo? Ele não vai dar na mão para mim, para você, porque Ele quer nos capacitar, certo? Dependemos dEle, porque é Ele que nos capacita para fazer essas coisas. Então, ou seja, não é Ele que dá o peixe, Ele capacita a gente a pescar, certo? Então, continua. E diz ainda, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, ele lhes dará vida longa na terra em que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Se vocês o amarem. Então, veja, obediência ou rebeldia é uma questão de escolha. Fidelidade ou apostasia é uma questão de escolha. Confiança ou dúvida é uma questão de escolha. Saúde ou doença é uma questão de escolha também. Não precisa nem de eu falar isso aqui. Procura um médico. Ele vai falar para você. A Organização Mundial da Saúde diz 70% a 80% das doenças são frutos de erros no estilo de vida. Frutos das nossas escolhas, certo? Amor e indiferença, fruto das nossas escolhas. Então tem muita gente, muito casamento que sofre, muita família que sofre, muito irmão que sofre, porque não está entendendo o plano de Deus para a sua vida, que é lhe dar o domínio próprio, novamente, lhe dar a capacidade de fazer escolha, lhe dar a capacidade de ser livre para pensar, para agir, para escolher de forma diferente. Querido, o Espírito Santo nos é concedido. A graça é uma oportunidade incondicional dada por Deus para nos libertar com Cristo. Jesus nos dá essa oportunidade. O Espírito Santo é para nos capacitar, reavivando nossas capacidades naturais, aumentando, desenvolvendo elas, certo? Produzindo em nós capacidade para fazer a vontade divina, para que sejam desenvolvidas como era desejo de Deus no Éden, resgatar a imagem de Deus em nós. E aí vem como resultado a renovação da nossa natureza. Aí nós colhemos os frutos, que é a obediência, fidelidade, a confiança, o amor. É através dessas capacidades, queridos, desenvolvidas com a ajuda do Espírito Santo, dependência voluntária, crescimento, capacidade de aprender e crescer, de criar, renovar, inovar, mudar, capacidade de escolher, decidir, discernir, com base no conhecimento da própria vida, no conhecimento dos outros, no conhecimento no conselho, no conhecimento pela palavra de Deus, com base em todas essas coisas, Deus oferece subsídio para eu e você escolhermos. Mas quem age por impulso, por emoção, tem a tendência de culpar os outros, como Adão e Eva fizeram. Culpou um outro e depois culpou a serpente. E culpa a Deus, é o Deus que quis assim. Irmãos, vamos ser sinceros, honestos, como eu falei ontem, vamos avaliar onde nós erramos e buscar melhorar. Crescer onde nós falhamos. Ver as perguntas que nós erramos na prova e vamos estudar mais e aprender aquele assunto que nós não aprendemos. Entendeu? E não ficar colocando o problema nas mãos de Deus. Vamos resolver o problema.
Se não soubermos administrar os recursos e multiplicá-los, vamos buscar conhecimento e aprender isso, sem perder o norte correto, de que é Deus que faz todas as coisas e dependemos dele para tudo. Certo? Ainda mais hoje, depois do pecado, para sermos livres só em Jesus, só com Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Espero que você tenha entendido a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus não é aquela profissão. A vontade de Deus não é aquele trabalho. A vontade de Deus não é aquele marido, aquela mulher. A vontade de Deus não é aquela roupa, necessariamente. A vontade de Deus é você saber usar as capacidades que Ele te dá para você fazer as escolhas certas, com a ajuda dele. E se você tiver em dúvida, pergunta para ele. Ele vai te oferecer informações e ajuda para você escolher e fazer as escolhas certas. Que Deus maravilhoso. Ele não quer fazer tudo por nós, porque aí nos tornaria robôs, né? Nos tornaria como os animais, reativos e não livres. Ele quer nos dar a capacidade que Ele nos deu lá no princípio, certo? Semelhantes a Ele, para fazermos as escolhas, para criarmos, para crescermos, para aprendermos e para sermos submissos a Ele voluntariamente por amor, porque Ele é bom demais para conosco. Espero que você tenha entendido a vontade de Deus para a sua vida, que é desenvolver você, te libertar e desejar e querer boas coisas para mim e para você. Eu confesso, tem coisas que às vezes eu não consegui receber na minha vida. Sabe por quê? Porque eu errei, porque eu falhei, porque eu não aprendi isso. Mas eu desejo que a partir do momento que eu aprender, as coisas possam mudar e melhorar. Assim para você também que eu desejo. A partir do momento que você entender isso e buscar a ajuda dele para crescer, se desenvolver, e não há idade para isso, viu? Caleb resolveu lutar e vencer e conquistar aquele monte lá com 80 anos de idade. Moisés foi chamado com 80 anos, né, para guiar o povo. Não há idade que determina isso. Crescer e aprender nunca é tarde demais para ninguém, para nenhum de nós. Decidir fazer escolhas, todos podem fazer. Até as crianças fazem desde pequeno, desde bebezinho, e já fazem escolhas do que eles querem, não é? Então, meu querido, que usemos com a ajuda de Deus essas capacidades para guiarmos e dirigirmos a nossa vida e sermos felizes aqui nesse mundo e no porvir. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Bom Deus, abençoe, Pai, cada irmão que possa compreender e entender que existe muito para fazermos, muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, com a ajuda do Teu Santo Espírito. Ele irá nos capacitar, nos libertar das garras do pecado, das tendências, das inclinações, das paixões antigas da carne e transformar em nós uma nova natureza e sermos semelhantes à Sua imagem, semelhantes, Pai. Podemos escolher, com a Tua ajuda e com as capacidades que o Senhor nos deu, o melhor caminho para nós. Fazer as melhores escolhas para a nossa vida e colhermos as bênçãos. Ajuda-nos nessas escolhas, nos oriente, nos capacite e ajuda-nos a usarmos corretamente essa liberdade que recebemos em Cristo Jesus. É o que te pedimos em nome dele. Amém, Senhor. Deus te abençoe, uma boa semana e que nós possamos colocar em prática o que aprendemos hoje nessa semana. Amém?